Se você é um criador de conteúdo, um youtuber, influenciador ou apenas gosta desse mundo, você provavelmente adora pesquisar sobre diferentes setups, equipamentos, conteúdos de produção em geral, né? Pelo menos eu amo. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o meu setup de gravações e lives e como eu gravo os meus vídeos aqui no meu estúdio, escritório / apartamento. Eu vou começar mostrando pra vocês esse setup aqui que eu tô agora, onde eu gravo as minhas reviews, vídeos mais aprofundados, geralmente usando um teleprompter. Mas antes de começar, não esquece de me dar aquele joinha, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito e caso tenha interesse, todos os links de todos os equipamentos aqui do vídeo estão na descrição. O vídeo de hoje é patrocinado pela NordVPN, uma das VPNs mais líderes do mundo. Use meu código MARINA em nordvpn.com/marina para adquirir o plano de 2 anos, ganhar 1 mês de graça e um desconto enorme em comemoração ao 9º aniversário da Nord. O link tá aqui na descrição. Bom, então nesse primeiro setup, a câmera que eu uso é a Sony A7C. Eu escolhi essa câmera porque ela é full frame, mas tem um corpo menor se comparado com as outras câmeras full frame. Então se eu quiser gravar em outros lugares ou até mesmo tirar fotos, é uma câmera super portátil também. Além disso, o foco automático dela é maravilhoso, então se por acaso eu preciso gravar sozinha, ou se eu tô nas lives, né, não tem problema nenhum porque eu tô sempre no foco. Sobre a lente, eu tô usando a Tamron 2875 f2.8, essa é uma lente de zoom, e a razão pela qual eu escolhi essa lente é que eu consigo usá-la em mais tipos de gravação, justamente por ser de zoom. Por exemplo, eu tô usando ela aqui agora, mas eu também uso para gravar os meus tutoriais, porque justamente, se eu preciso de mais ou menos zoom, eu posso alterar facilmente. Se eu preciso, por exemplo, também ficar mais longe da câmera, é só ajustar o zoom, e pronto, ela me dá mais flexibilidade. Vocês vão ver ali depois na minha gravação de tutoriais. Agora, como eu mencionei antes, nesse setup aqui eu geralmente utilizo um teleprompter. Esse teleprompter é da Glide Gear e ele é bem simples. Eu uso com o iPad, então eu escrevo todos os meus roteiros no Google Docs, depois exporto para um aplicativo de teleprompter e controlo pelo meu iPhone. No momento ele funciona super bem para mim, é super fácil de usar também. Para colocar a câmera no teleprompter, eu uso um Quick Release da Manfrotto e ele é essencial. Eu tenho em todos os tripés, cabeças, braços e ele é um adaptador para você justamente colocar a câmera em tripés, por exemplo, só que ele tem 2 características maravilhosas. Primeira, é super fácil de colocar e tirar a câmera, é só abrir a alavanquinha e pronto. E segunda, é que ele tem um sistema de segurança que tranca a câmera, que faz com que a câmera fique realmente presa. Se eu viro a chavinha dourada, ele não abre de jeito nenhum, então a câmera não corre o risco de cair do tripé. Já aconteceu comigo da câmera cair do tripé e eu não desejo isso pra ninguém, então eu tenho usado o Quick Release desde então e não vivo sem. Esse Quick Release em específico não é muito barato, mas é realmente maravilhoso e vale cada centavo. Eu já usei de outras marcas mais genéricas, mas não funcionam tão bem quanto esse da Manfrotto. Falando sobre o tripé, eu uso o Magnus Rex VT4000 Pro. Eu escolhi esse tripé porque ele tem um super custo-benefício, eu paguei uns $100 e poucos por ele. E além disso, ele é bem robusto e estável. Com o tripé, eu também uso um dolly, que são rodinhas, para poder mover o tripé com mais facilidade aqui em casa. E nesse setup, eu também uso o monitor da Feelworld 4K de 7 polegadas, eu acho essencial, principalmente para eu ver meu posicionamento, se a gravação tá certinha, se eu tô no meio, me arrumo um pouco antes de gravar, posso arrumar meu cabelo se eu quiser e por aí vai. Esse monitor é super claro, o brilho é ótimo e essa foi uma das razões pela qual eu escolhi esse modelo, porque como eu não fico extremamente perto da câmera, eu queria conseguir me ver bem. Um acessório que tá nesse monitor é o Magic Arm da SmallRig, então usando ele eu consigo colocar o meu monitor preso no meu tripé e ele sempre fica ali. Essa marca tem vários acessórios maravilhosos para câmeras, então se você não conhece ainda, eu super recomendo que você dê uma olhada. Agora uma pausa para falar um pouquinho para vocês sobre o patrocinador do vídeo de hoje, a NordVPN. Ela permite que você mascare o seu IP, protegendo as suas informações e fazendo com que você seja o único a ter acesso a elas. Outra função muito legal é que você pode escolher uma localização específica para ter diferentes séries ou filmes disponíveis na Netflix ou outros sites de streaming. A Netflix, por exemplo, tem uma biblioteca diferente dependendo do país que você tá, e usando uma VPN você consegue ter acesso a mais conteúdos. Além disso,
disso, ela também tem um serviço de bloqueio de malwares e anúncios, então você pode evitar aquelas milhões de propagandas indesejadas. A NordVPN é compatível com a maioria dos serviços operacionais, como macOS, Windows, Linux, Android e iOS, possui atendimento ao consumidor 24 horas e se por acaso você não gostar do serviço, você tem até 30 dias para pedir o seu dinheiro de volta. Se você se interessou, não deixe de testar a Nord usando meu código MARINA em nordvpn.com/marina para adquirir o plano de 2 anos, ganhar um mês de graça e um desconto enorme em comemoração ao 9º aniversário da Nord. O link tá aqui na descrição. Agora, falando sobre o meu microfone, eu uso aqui o stand de microfone da OnStage em cima da minha cabeça e o Rode VideoMic NTG como meu microfone boom. Se tem uma coisa que a gente se importa aqui é a qualidade do áudio, na minha opinião é uma das coisas mais importantes em um vídeo. É muito difícil assistir um vídeo com áudio ruim, gente. E vocês vão notar no decorrer desse vídeo aqui que eu e o Pedro, meu marido, estamos sempre em busca de maneiras de deixar o nosso trabalho mais eficiente. Então a gente quer conseguir o quê? Gravar da maneira mais prática possível e quer também reduzir o tempo de edição. Então vocês vão ver aí várias coisas que a gente faz. Aqui no nosso microfone, o Pedro criou como se fosse uma engenhoca, uma gambiarra, que deu extremamente certo para a gente conseguir gravar com esse microfone, só que ao mesmo tempo não precisar de fios e não precisar sincronizar o áudio com o vídeo na edição. Então, ao invés de plugar esse microfone no nosso gravador de áudio, gravar o áudio, gravar o vídeo e depois, na edição, sincronizar os dois antes de começar a editar, nós plugamos ele no Rode Wireless Go, que é um transmissor wireless e microfone da Rode. Eu já falei sobre ele no vídeo sobre os meus microfones, mas tudo isso para poder transformar esse microfone boom em um microfone boom sem fio. Então ele tá plugado aqui no Wireless Go, o receptor tá na câmera para o áudio ficar gravado junto com o vídeo. Ficou muito bom e prático. E junto com o microfone e o Wireless Go, eu também uso o grampo e suporte para bateria externa da Small Rig para deixar uma bateria externa presa no stand. Então eu posso carregar o Wireless Go quando eu precisar, eu não vou precisar tirar ele dali para carregar, nem nada desse tipo. A bateria externa que eu tô usando é a da Anker, mas você poderia usar qualquer bateria externa que preferir. Agora, falando sobre iluminação. Aqui do meu lado esquerdo, eu uso a luz SL60 da Godox, como a minha Key Light, com a sombrinha da Westcott e o stand para luz da Manfrotto. Nós escolhemos essa luz porque a gente queria uma luz de LED que fosse também fácil de usar um difusor na frente dela, para deixar essa luz bem suave no meu rosto. Então, por isso que eu uso essa sombrinha, que é provavelmente um dos jeitos mais baratos de ter uma luz difusa. Além disso, essa luz em si é uma das mais em contas na categoria. Se eu não me engano, eu paguei uns $115 em cada uma. Ela tem fio, o que pode ser um ponto negativo para muita gente, principalmente para quem precisa posicionar a iluminação várias vezes em lugares diferentes, nem sempre está próximo de uma tomada, mas aqui as luzes sempre ficam na tomada e a gente fez de uma maneira que o fio sempre alcança caso eu precise mover. No setup de lives mesmo, a gente não muda a iluminação de lugar de jeito nenhum, então realmente não é um problema pra gente. Sem contar que as luzes sem fio são bem mais caras, né? E a gente precisa lembrar constantemente de carregar a bateria. No caso, esse setup aqui tá totalmente customizado pra gente. Então agora que eu já mostrei pra vocês esse meu setup número 1, a gente vai aqui pra minha mesa, onde eu gravo todas as minhas lives e faço também os meus tutoriais e esse tipo de vídeo. Então agora estamos aqui no meu setup de lives. Aqui eu também gravo os vídeos de perguntas e respostas, os vídeos da Amazon, alguns rumores. E a câmera que eu uso nesse setup também é uma A7C. Só que nesse caso aqui, eu chamo essa câmera de câmera A, porque ela nunca sai do lugar. Então no caso eu tô gravando com essa câmera agora, minha câmera A. E a câmera B, que é a mesma que eu usei ali no setup número 1, é a câmera que eu utilizo, que o Pedro utiliza nas lives, né? E depois eu vou usar nos meus tutoriais, vocês vão ver aqui um pouquinho mais pra frente. Também utilizo essa câmera para as imagens extras que eu tenho que fazer. Mas então, só pra vocês entenderem, eu tenho duas A7Cs. A câmera B, que é essa aqui, que tem a lente de zoom, e a câmera A, que é a que eu tô usando
agora. Falando sobre a lente, aqui nesse caso eu utilizo a Sony 35mm 2.8 e a primeira razão pela qual eu escolhi essa lente é porque eu gosto dessa distância focal. Eu já falei pra vocês que pra mim é essencial ter uma lente de zoom, né? Só que nesse caso eu gosto muito dessa distância focal, eu já tinha testado antes, então eu acho que essa lente com a lente de zoom são duas lentes ótimas pra ter. Dá pra ter assim um kit bem completo apenas com duas lentes. Além disso, se eu quiser usar a minha câmera pra tirar fotos, levar numa viagem, por exemplo, para tirar fotos, eu já tenho um kit super compacto. Sem contar que a lente de zoom durante as lives é utilizada na câmera B pelo Pedro, então essa é a câmera que tá sempre em movimento. A minha câmera A tá sempre parada nesse lugar e essa é a câmera que se movimenta. Então é a câmera B, que é do Pedro, com a lente zoom. Agora, com certeza um dos equipamentos mais essenciais aqui do estúdio é o braço da Manfrotto. Eu tenho 5 desses braços, então eu tenho um que tá segurando a minha câmera, tenho outro que fica aqui na minha frente, que depois eu vou mostrar pra vocês, que é como eu gravo os meus tutoriais. Tenho um pra minha luz aqui desse setup e o Pedro também tem 2 ali na mesa dele, então um pra câmera e um pra luz. Mas o que são esses braços? Bom, esses braços são realmente pregados na parede, então a gente fura a parede mesmo e prega o braço usando uma placa da Impact. Então, depois de prender esses braços, eu posso movimentar da maneira que eu quiser. Então, no caso, depois que eu coloquei o braço aqui da câmera pela primeira vez, eu arrumei a minha câmera e ele é super fixo e resistente. Então, a minha câmera fica sempre do mesmo jeito, no mesmo lugar. Quando eu sento aqui para gravar, é só eu ligar todo o equipamento mesmo e pronto. Eu não tenho que ficar posicionando a câmera de novo e esse tipo de coisa. Antes de ter um braço desse, eu utilizava um C-stand para gravar principalmente os tutoriais. E para quem não conhece, o C-stand é como se fosse um tripé, só que ele é muito grande e pesado também. Então, além de ser complicado de montar e desmontar toda hora, ficava uma coisa grande aqui em casa, um trambolhão. E a gente queria realmente que fosse uma coisa mais prática, né? E também que economizasse espaço. Então, no caso agora, tá economizando muito espaço e tá super prático. E se por acaso você tá pensando em comprar um desses braços, a gente utilizou aqui braços da Manfrotto e também da Impact. Os dois são muito bons, só que no final das contas a gente tá achando aqui que o da Impact vale mais a pena, porque ele é mais em conta e ele é um pouco mais, como que eu posso dizer? Ele é um pouco mais fixo. Quando a gente gira pra prender, ele fica preso mais facilmente. O da Manfrotto tem que fazer mais força. Então, eu recomendo aí o da Impact para dar uma economizada. Além disso, aqui eu também tenho outro Quick Release da Manfrotto para colocar e tirar minha câmera quando eu preciso. E uma coisa muito útil aqui é uma ball head da Manfrotto, porque como eu falei, eu gosto de deixar o braço fixo o tempo todo. Então, se por acaso eu precisar mudar o ângulo da câmera bem pouquinho, eu posso corrigir isso usando a ball head. Eu não preciso ajeitar o braço totalmente mais uma vez. Aqui eu também tenho outro monitor da Feelworld 4K, esse é de 5.7 polegadas. Eu não vi necessidade de ter um maior como eu tenho no setup número 1, até porque aqui eu fico mais próxima da câmera. Então é só para eu realmente conseguir ver aqui se tá tudo certo com o meu cabelo, se todas as luzes estão certas, se, né, eu não esqueci, por exemplo, de deixar o monitor aqui com o papel de o descanso de tela e esse tipo de coisa. Então ele funciona super bem para mim nesse caso. E falando sobre o áudio, o microfone que eu utilizo aqui nesse cenário é o Rode PodMic. E uma das coisas maravilhosas desse microfone é que ele é um microfone dinâmico. Ou seja, ele isola bastante o som ambiente e foca mesmo na minha voz. Então, se por acaso tiver um carro passando na estrada, vocês não vão escutar. Ou se tiver algum barulho no corredor aqui do condomínio, vocês também não vão escutar. Então, me ajuda aí, né, nos horários de gravação e também de lives. Eu coloco o microfone no suporte para microfone da Rode, que chama PSA1. Eu gosto bastante desse suporte, é um dos mais escolhidos aí por youtubers, podcasters e tudo mais. Ele é super resistente, super fácil de usar também. Então, o que esse braço faz? Eu posso posicionar o meu microfone da maneira que eu preferir e o microfone fica no lugar. Então, no caso, eu deixo ele preso aqui na minha mesa e sempre que eu tô usando o microfone, eu puxo, uso o microfone e depois
depois eu abaixo esse braço aqui e ele fica no cantinho da minha mesa, então é realmente muito prático também. E sobre a gravação do áudio, eu falei pra vocês que no setup número 1 eu gosto de gravar o áudio já na câmera, né, junto com o vídeo, mas nesse caso aqui das lives e dos vídeos que eu gravo nesse cenário, a gente grava o áudio separado. Então, o meu Rode aqui, o meu PodMic, tá plugado na minha interface de áudio que chama MixPre 3 e o microfone do Pedro, que é o mesmo no caso, ele também usa o mesmo microfone com o mesmo braço, também tá plugado ali. A razão por gravar o áudio separado é que, como esse microfone é dinâmico, ele precisa de um pré-amplificador. Até existe um da Sony que eu poderia comprar e daí eu posso plugar esse tipo de microfone diretamente na câmera, só que para não gastar muito, eu acabei decidindo comprar essa interface de áudio. Uma coisa muito boa é que eu consigo tanto gravar quanto mandar o áudio de até 3 microfones para o computador, o que é muito útil aí para as lives. E além disso, o MixPre 3 tem 2 pontos extremamente positivos. Primeiro, que ele tem um limitador analógico, então durante as lives, principalmente, eu sei que o meu áudio não vai estourar. Eu posso dar uma risada, por exemplo, que eu sei que o áudio não vai estourar. E além disso, ele grava em até 32 bits. Então, basicamente, quando eu tô fazendo uma gravação, eu também não preciso me preocupar com o áudio. Eu posso tanto sussurrar, falar super baixinho, quanto gravar uma explosão que depois, na edição, eu consigo tanto aumentar quanto diminuir esse volume desse áudio sem distorção nenhuma. E sobre a iluminação, aqui eu também tenho outra luz da Godox SL60, que no caso tá aqui do meu lado esquerdo, em outro braço desse que eu mostrei pra vocês, da Manfrotto e da Impact. Eu acredito que a luz esteja em um da Impact. Então essa luz não sai do lugar, ela tá sempre no mesmo lugar, na mesma posição. E como eu falei, o Pedro também tem na mesa dele uma luz igual, com o mesmo braço. Além disso, a gente usa também outra sombrinha da Westcott para a luz ficar bem difusa. Então, como as luzes estão nos braços, elas ficam sempre na mesma posição, no mesmo ângulo, a gente nunca tira elas do lugar. Então, além disso, elas estão sempre também plugadas na tomada. E uma coisa legal que a gente fez aqui foi comprar o adaptador Smart da GoSund para transformar essas luzes em luzes Smart. Então, no caso, a gente criou uma cena para as lives, que é o que tá agora, né? Que quando eu falo para Google Go in Live, ela apaga todas as luzes aqui de casa, já liga a minha luz, que tá aqui na minha esquerda, a luz do Pedro também, liga aqui a light strip da TV, muda para azul. Se a TV tá desligada, ela liga a TV e também desliga o meu ar-condicionado, para não ficar, né, o barulho do ar-condicionado aqui enquanto eu tô nas lives ou gravando os vídeos. Então, realmente fica mais prático ainda. E finalizando esse cenário aqui, outra coisa que eu uso muito, principalmente nas lives, é o meu MacBook Air com M1 e também o meu monitor da LG 31 polegadas e meia 4K, que inclusive eu super recomendo. Infelizmente ele não tá mais disponível, mas aqui na descrição tem um modelo bem parecido para vocês. Eu não vou aqui me estender muito falando dos equipamentos da minha mesa, porque vai ter vídeo em breve também mostrando tudinho que eu tenho na minha mesa. Então fiquem ligadinhos. Se vocês ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam. E se você está aí gostando do vídeo, já aproveita e deixa o joinha. Então agora a gente vai mudar para o terceiro tipo de gravação, que é o que eu chamo de TT, Tabletop, que é o estilo de gravação que eu faço quando eu tô fazendo tutoriais. Então eu geralmente coloco o meu iPhone aqui em cima da minha mesa, pego a câmera B, mais uma vez, falei pra vocês, né, que é a câmera que tá sempre se movimentando, e também é a lente zoom, que é a Tamron 2875 2.8. Eu pego esta câmera, coloco no braço da Manfrotto, que tá aqui em cima na minha frente, então a câmera fica assim, virada pra baixo, e eu posso daí, né, regular o zoom da maneira que ficar melhor para a gravação que eu tô fazendo naquele dia. Mais uma vez, eu tenho outro Quick Release da Manfrotto nesse braço e outra Ball Head, porque se eu precisar mudar o ângulo um pouquinho, não preciso mexer no braço, mexo somente na Ball Head. Falando sobre a iluminação nesse tipo de gravação, eu utilizo mais uma vez essa luz que tá aqui na minha esquerda, que é fixa, nunca sai do lugar, só que eu também pego a luz que fica à minha direita, que é a mesma luz que eu uso no meu setup número 1, só reposiciono ela um pouquinho
na direção aqui da mesa, ligo essa luz e pronto. Ela tá sempre na tomada, como eu já mencionei antes, então é só reposicionar mesmo um pouquinho. E finalizando, o último tipo de gravação que a gente faz é o B-roll, imagens extras. Para fazer o B-roll, a gente utiliza mais uma vez a câmera B com a lente zoom. Então, a A7C com a Tamron 28-75 2.8. E o equipamento extra que a gente tem aí nesse tipo de filmagem é o gimbal. E o gimbal que a gente tem é o Zhiyun Weebill S. Então, kit B-roll, câmera, lente zoom e gimbal. Daí outra coisa que a gente tem no gimbal é outro quick release da Manfrotto. Falei pra vocês que eu tenho em tudo, né? Não vivo sem, tanto pela segurança quanto pela praticidade. E para fazer o B-roll, a gente tem dois tipos diferentes de B-roll. Primeiro deles, se eu preciso estar aparecendo, se eu preciso estar nas imagens usando o iPhone ou alguma coisa desse tipo, o Pedro, meu cameraman oficial, grava tudo utilizando o gimbal, né, e a câmera. Agora, se eu não preciso estar nas imagens, por exemplo, tô filmando uma bateria externa, tô filmando um carregador, tô filmando um iPhone, tô filmando, enfim, outros produtos, eu não preciso estar nas imagens, geralmente eu que faço essas gravações, e o Pedro inventou outra gambiarra para facilitar ainda mais a nossa vida, que é usar o gimbal em cima de um monopod da Sirui. Então eu controlo o gimbal pelo meu iPhone, assim as imagens ficam totalmente estáveis, super fluidas, as imagens realmente ficam muito, muito boas. Então eu sento, né, como se eu estivesse aqui na minha mesa agora, um pouco mais para trás, com o monopod na minha frente e fico controlando o gimbal pelo meu iPhone. Então, além de super prático, fácil de gravar dessa maneira, porque não tem muita coisa para arrumar, as imagens ficam maravilhosas. E esse é o meu setup de gravações, lives, tutoriais. Não esqueçam que todos os links dos equipamentos que eu citei no vídeo de hoje estão aqui na descrição. Se você gostou do vídeo, não esquece de me dar aquele joinha e se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito. Beijos e até o próximo vídeo.